Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da origem geológica do território brasileiro, origem e evolução, ok? Vale lembrar o seguinte, o Brasil é um território considerado geologicamente estável, ou seja, o Brasil ele não sofre com grandes terremotos, ele não sofre com maremotos, ele não sofre com vulcões, ele não sofre com tsunamis, por isso sucessivamente. Então vale lembrar que o Brasil é um país geologicamente estável, certo? Pode ocorrer terremotos em pequena escala? Podem. De que maneira? Quando se retira muita água do solo, cria um vácuo. E esse vácuo ele pode levar à queda das camadas superficiais do solo. Isso é uma coisa local, acontece muito na região Nordeste, porque como a falta de água superficial, ou seja, como os rios, eles têm pouca água disponível e eles secam, são rios intermitentes ou temporários. Rios intermitentes ou temporários são aqueles rios que secam. Então, quando isso acontece, automaticamente a população busca por outras fontes, e é muito comum na região Nordeste, principalmente no semiárido, a gente utilizar a água subterrânea. Isso leva ao desmoronamento interno de camadas, que é um fenômeno local, ok? Então bora lá. O Brasil é geologicamente estável por um motivo também. O Brasil está no centro da placa sul-americana. E por estar no centro, ele não sofre com grandes cadeias de montanhas. Montanhas são dobramentos, ou seja, são rochas mais plásticas, mais moles, que elas acabam por dobrar. Esses dobramentos ocorrem quando há encontro de placas. E como o Brasil está no meio, ele não sofre com isso. Outro fenômeno que no Brasil não ocorre, terremotos em grande escala. Por quê? Como a gente está no centro da placa, a gente está protegido pela placa. A gente tem geralmente terremotos em áreas nas bordas das placas tectônicas. Outro detalhe que torna o Brasil bastante protegido contra tsunamis ou maremotos. O Brasil e a África já estiveram unidos alguns milhões de anos atrás. O movimento executado entre a placa africana e a placa sul-americana é divergente, ou seja, elas se separam. Como elas se separam, não existe atrito. E aí, não existindo atrito, não há deslocamento de massa, ou seja, não há deslocamento de água quando há atrito ou quando há deslocamento da placa. Automaticamente, o Brasil está protegido contra esses fenômenos naturais. O Brasil é um dos países mais estáveis geologicamente do mundo, graças a Deus, né? Pequenos terremotos eles ocorrem e é necessário a gente diferenciar uma coisa. De acordo com o tipo de rocha que a gente tiver disponível, a gente vai ter a formação de fraturas ou de dobras. Fraturas, imagina a sua perna. Claro que é só um exemplo, né? Você cai, sua perna é formada por dentro de osso. O osso é algo duro. Se você cair com muita força, o que é que vai acontecer com sua perna? Ela pode fraturar, ela pode, entre aspas, quebrar. O mesmo acontece com uma rocha. Se eu tenho uma ação de uma força muito forte, uma força muito grande sobre uma determinada rocha, ela vai literalmente fraturar. É o que ocorreu na cidade de Salvador. Não sei se alguém ouviu falar, Salvador dividir cidade alta e cidade baixa. A força de separação da África com o Brasil levou à formação dessa falha geológica, dessa fratura, dessa quebra. Estava no mesmo nível, com a força, ela literalmente quebrou, formou a cidade alta e a cidade baixa. Ali é uma fratura geológica, é uma linha quase que perfeita. Mas nós temos também as dobras, que a gente chama geralmente de montanhas. Aqui no Brasil, apesar de não existir grandes montanhas, existe um relevo chamado relevo residual. O resto que sobrou do relevo antigo. Já que o Brasil é um território muito antigo, ele também é um território muito desgastado. Ou seja, é um território que já sofreu com erosão, é um território que já sofreu com intemperismo. Então no Brasil a gente não vai ter essa grande altitude. Erroneamente algumas pessoas chamam de montanha, mas não é montanha, no máximo um monte, certo? A gente não tem montanha de 2, 3, 6 mil metros, ok? Qualquer coisa, manda uma pergunta, uma dúvida, estaremos no privado. Um abraço.